Caros amigos e amigas do canal, estamos aqui na Avenida Rangel Pestana. Subindo aqui a gente sai na Praça da Sé, na Praça Clóvis. E nós vamos descer, vamos direto ali para o Parque Dom Pedro, também região central de São Paulo. São Paulo é muito extenso, né? A região central da cidade é muito grande e cada dia tem uma mudança. E esse lado aqui eu ainda não mostrei, então espero que você me acompanhe e vamos ver um pouco desse lado de São Paulo. Aqui, pessoal, essa rua é a Rua 25 de Março. Ela é extensa. Só lá no final, lá no fundo, que é a parte movimentada de comércio, a muvuca, como eu já mostrei para vocês anteriormente. Mas ela se estende até do outro lado aqui, passando debaixo dessa ponte, até do outro lado da avenida ali. Ainda é Rua 25 de Março. Bom, quem já pegou esses ônibus elétricos tradicionais em São Paulo, às vezes desliga ali, o cobrador ou o motorista tem que colocar no fio novamente. Aqui já é o Parque Dom Pedro. Aquele pavilhão azul que vocês estão vendo lá é o terminal Parque Dom Pedro II. Se eu não me engano, ele foi fundado em 1967. Ele é considerado o maior terminal de ônibus de São Paulo em relação ao movimento. Também a tamanho, acredito. Essa rua é a Rua Fernão Salles. E lá no fundo fica a Rua 25 de Março. Ou seja, todas essas ruas à esquerda aqui. Aqui o pessoal que trabalha na rua, né? Aqui atrás, ou seja, no quarteirão aqui, fica a Rua 25 de Março. Fazia muitos anos que eu não passava por aqui. Na verdade, de uns 15 anos que eu não passava aqui. 15, 20 anos por aí. E pra ser sincero, não mudou muito não, viu? Essa parte de São Paulo continua a mesma coisa. São Paulo é muito grande, é até engraçado. Tem umas partes que evoluíram bastante, modernizaram, e outras simplesmente pararam no tempo. Como essa parte que a gente está vendo aqui, os comércios antigos ainda, vendas, mercearias. Porque indo direto aqui a gente sai lá no mercado municipal, o famoso Mercadão. Então é uma região cerealista também, como a gente vai ver lá pra frente se ainda não mudou. Aqui é a Rua Hércules Florence. E essas filas que a gente vê bastante em São Paulo, geralmente é para o Bom Prato, né? Prato de comida a preço bem barato mesmo, para que todos possam comer. Eu acho que, se eu não me engano, é incentivo aí do governo do estado de São Paulo. Pousada do Tigrão. Interessante, né? A gente vê a cidade de São Paulo, uma cidade tão grande, mas é razoavelmente limpa, mesmo na parte central, onde tem essa população tão grande, né, de gente. Aqui tem uma concentração muito grande, na verdade em São Paulo, né? Uma concentração muito grande de moradores de rua. Se eu não me engano, 25% dos moradores de rua do Brasil encontram-se em São Paulo. 25% é muita gente.
Aqui as vendinhas antigas. Realmente não mudou muito de 15 a 20 anos atrás. Mas também tem uma coisa, né? Tem muita gente que vem para São Paulo, principalmente de outros lugares do Brasil, e também imigrantes de outros países, né? Eles vêm com o sonho de que aqui é tudo fácil, emprego é fácil, e a realidade é outra, né? Quando chega aqui não é tão assim. São Paulo tem uma população muito grande. Olha essa arquitetura aqui, eu acho fantástico esse tipo de arquitetura antiga. Que bacana que essa daqui não tá pichada, porque pichação em São Paulo é muito grande. Então, voltando ao assunto, o pessoal acha que aqui tem tudo fácil, e não é assim. Então termina sonhos virando ilusões, né? Desilusões. Bom, aqui há anos atrás, né? Décadas atrás, não tinha essa feirinha aqui. Quando eu filmei lá 25 de março, deu pra ver que isso daqui é todos os dias, né? Tem essa feirinha aqui todos os dias. Na verdade começa com uma barraca. Ninguém toma providência para tirar, a prefeitura. Daí vem outra barraca, daqui a pouco tá tudo tomado conta. Mas essa aqui já terminou sendo legalizado, que é bom, né? O pessoal precisa trabalhar. Olha, mas parte da cidade, ver essa sujeira aí é triste, viu? E não dá nem pra culpar a prefeitura, é o próprio povo mesmo que não tem a educação, né? A educação vem de casa, né? A gente tem mania de culpar só os governos, né? Mas muitas vezes é a própria educação da família que faltou lá atrás ainda, quando pequena às vezes. Vou subir aqui, eu quero pegar. Olha só que bonito. Chega a ser bonito, né? As cores dos legumes, frutas, vegetais. Eu vou subir aqui pra gente ver lá de cima como que é o terminal. E até a entrada ali da estação Dom Pedro II, estação do metrô. Eu não sei se trem passa por aqui também, a CPTM. Se alguém souber, dá um toque. Deixa aqui escrito aqui no canal, nos comentários abaixo. E você passa por aqui? Já passou por aqui? Tem medo de andar? Como que você avalia essa parte de São Paulo? Porque a gente vê tanta coisa ruim na TV, né? Na notícia na TV, que às vezes não dá coragem nem de sair de casa. Mas eu prefiro ver com meus próprios olhos e trazer aqui pra vocês. Não sei se é uma outra realidade, mas a realidade que a gente vê, né? Que eu vejo. Pessoal, são muitas voltas aqui até subir. E aqui dá pra ter uma visão da cidade. Olha só, isso aqui era uma praça ali embaixo, né? Olha só a quantidade de barracas, mas aqui são barracas organizadas, né? Vendedores ambulantes conseguiram licença da prefeitura há muitos anos atrás para legalizar suas vendas, suas barracas. Daí eles saíram do Anhangabaú, de outras áreas da cidade, para poder montar os seus pequenos negócios, seus pequenos comércios ali. Acho bonita demais essa estrutura de ferro. Na verdade, essas obras de engenharia tudo me fascina. Olha o tamanho desse terminal. O
pessoal, depois eu vou andar lá embaixo. Eu vou descer e vou passar lá para aquela parte lá que vocês estão vendo aqui. Essa aqui é a parte da Avenida do Estado. Eu vou até lá, a parte lá do metrô. A entrada só, né? Só para vocês verem. E depois eu volto para cá. Olha só que imagem bonita. Parece um cartão postal em movimento. E aqui é a entrada do metrô, pessoal. Agora vamos dar uma meia volta aqui, vamos voltar. Atravessar correndo aqui a Avenida do Estado. Eu só informo, entendeu, senhor? Olha só que contraste, prédios antigos com aquele Banespa Santander. Olha só, pessoal, aqui poderia ser um cartão postal, né? Se fosse na Europa, nos Estados Unidos, isso daqui estaria lindo, seria um jardim. Mas aqui, infelizmente, né, tomado pelo lixo. O que eu volto a falar, às vezes não é nem culpa só da prefeitura, do estado, é da própria população. Às vezes a prefeitura não dá nem conta de limpar tanto. Por incrível que pareça, isso daqui já foi bem pior de lixo, viu? Tá até limpo. A prefeitura vem fazendo um esforço grande aí pra limpar a cidade. Essa aqui é a rua Cavalheiro Basílio Jafé. Essa aqui. Olha só, conforme a gente vai chegando mais próximo do Mercadão, a gente vai vendo mais caminhões descarregando. Vemos mais uma área de armazéns. Ali, ó, o rapaz fazendo massagem. Muito bom. Vamos lá que de 18. Então. E a gente nota, né, que tem uma área mais de trabalhadores do que gente perambulando na rua. Agora são quase 11h27. Apesar que esse meu relógio eu acho que tá meio errado, né? Então assim, você vê que é mais pessoal trabalhando mesmo, descarregando os caminhões. E geralmente aqui eles distribuem para outros mercados ou mesmo para outros estados. Aqui em São Paulo eles distribuem para várias regiões. Essas cenas de pessoal na calçada é triste de ver, né? Pessoal, até o ano passado, quando eu passei de carro aqui na região, ali pela Avenida do Estado, não dava nem para entrar nessa rua de tanto lixo. Mas lixo assim
desses produtos aí serem entregues mesmo de armazém de frutas, vegetais, coisas estragadas, que eles deixavam no lixo ali, deixavam na rua para o lixeiro pegar depois. Mas pelo jeito agora tá bem mais organizado. Gostei do que vi, viu? Espero que continue melhorando assim. E aqui também eu acho que nem tem como ser modernizado, né? É tão antigo. Não sei se a prefeitura mexeria nisso daqui. Esse daí é o Mercadão. Finalmente a fachada externa foi restaurada. Pintaram aí de uma cor creme. Esse é o famoso Mercadão. E se você é turista e vai visitar São Paulo, o Mercadão principalmente, toma cuidado, que é um dos lugares de São Paulo onde realmente, infelizmente, eles enfiam a faca em turistas. Tenta vir com um local, com alguém que conheça, assim, porque senão, meu amigo, infelizmente aqui é um dos únicos lugares de São Paulo que realmente eles enfiam a faca em turista. Bom, é isso, pessoal. Espero que você tenha gostado do passeio. Vou finalizar por aqui. E eu mesmo fiquei surpreendido depois de quase 2 décadas que andei aqui, e que o Parque Dom Pedro está aparentemente, pelo menos por enquanto, bem melhor. Se você gostou, deixa seu like aí, se inscreve no canal e deixe seu comentário abaixo. Eu leio todos. Valeu, pessoal, até o próximo sábado.